aqui alguns versículos que eu separei para a gente ler junto essa noite e meditarmos juntos. E se eu fosse colocar um título para essa palavra, talvez eu colocaria a igreja que tem fundamento. Gente, o que é fundamento? Alicerce. É um alicerce que serve de base para construir as paredes e colocar o telhado. A nossa vida é assim. A nossa vida precisa de um alicerce firme que serve de base para a gente construir todas as outras áreas da nossa vida em cima desse fundamento. E os versículos que eu tenho aqui separado para a gente ler junto e aprender juntos nessa noite tem tudo a ver com esse fundamento. Mas antes de entrar nesses versículos, em alguns anos atrás eu trabalhei na tradução de um livro chamado Curados pela Palavra. O autor se chama Jorge Midian. É um irmão da Argentina. E eu trabalhei na tradução do espanhol para o português. E quando eu passei por um determinado trecho desse livro, eu fiquei absurdado. Eu não sei se você já ficou alguma vez, irmão, absurdado na sua vida, mas esse trecho me sacudiu, me impactou muito. E eu gostaria de ler esse trecho aqui para vocês. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Sim. Muito bem. Diz o seguinte: o homem transformou sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como católicos, a religião consiste em cerimônias, rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa, um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate de um ritual tradicional ou pentecostal, se percebe que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores religiosos dizem coisas lindas às pessoas apenas. Não falam de pecado. Hoje estamos diante do perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu digo amoral, não imoral. O que é algo amoral? Algo amoral é não fazer referência daquilo que está bem e daquilo que está mal. Quando eu me omito em silêncio e não faço referência daquilo que está bem e daquilo que está mal, eu estou sendo amoral. Nos falam de paz, de bênção, de poder, de prosperidade, nos dizem: tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Prestem atenção. Nesses tipos de igrejas, não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicar é pecado. Nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais, ou que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à mulher se sujeitar ao marido. Não se adverte que não pode roubar, que não deve dar
nem receber suborno, que não pode ter relações sexuais antes do casamento. Dessas coisas não se fala. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino, colocam uma música linda, suave, para tranquilizar as pessoas. Do mesmo modo que Davi tocava harpa para Saul. Saul era um rebelde contra Deus, um espírito mau vinha sobre ele e o atacava. Saul, rei de Israel, estava endemoniado. E como Davi tinha a unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam e Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar 24 horas por dia para Saul, de modo que quando ele parava, os demônios voltavam, o espírito mau vinha de novo sobre Saul. Notemos que o efeito do ambiente da unção junto com a música conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema não tinha uma solução final. Saul não se arrependia do seu pecado. Sua maldade, sua rebeldia, seu afastamento do Senhor não mudavam. Lamentavelmente, hoje em muitos lugares também é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas que progridem. Então, falar de pecado num ambiente como esse pode significar a diminuição na participação das pessoas. Muitos dizem: eu já tenho problemas suficientes em minha casa e em meu trabalho. No domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Quero encontrar um ambiente confortável, receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Meu Deus! Só com isso daqui a gente já poderia passar a noite inteira aqui se arrependendo, né? Chorando e buscando o Senhor. Ele descreveu aqui uma igreja que não tem fundamento nenhum. O que vai ser de um povo que vive isso? Teve uma vez que eu fui convidado por um pastor para ministrar em outro estado, bem longe daqui. E eu fiquei aproximadamente 15 dias ministrando lá com aquela congregação, todos os dias. Aquele pastor tinha um dom, uma graça maravilhosa no louvor. Nada contra, pelo amor de Deus, tá, irmão? Nada contra o louvor. Nós cooperamos no louvor também lá em Agudos, tá? Esse pastor, ele tinha uma graça no louvor, um dom maravilhoso, que quando ele ministrava louvor, ninguém conseguia ficar distraído naquele ambiente. A atmosfera que tomava conta do lugar envolvia todo mundo ali com a presença de Deus. Foi uma coisa incrível que os meus olhos viram naqueles dias. Eu saí de lá muito impactado.
e ministrando todos os dias com aqueles irmãos sobre fundamentos. Teve uma noite, eu estava hospedado na casa do pastor, que eu não consegui dormir. E eu, incomodado, comecei a orar, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: quando passar essa chapação de louvor nessa congregação, vai sobrar fundamento? E aquilo me despertou, porque aquela congregação, eles começaram no quintal de uma casa, com um grupinho pequenininho, e só naquela graça impactante no louvor, eles encheram um galpão no período de um ano, com mais de 320 pessoas, num período de um ano. As pessoas vinham impactadas, uma contando para a outra, enchendo o lugar. Mas naqueles dias o Espírito Santo me perguntou: e quando passar essa chapação de louvor, vai sobrar algum fundamento? E eu lembrei de um texto de Apocalipse, no capítulo 3, que eu gostaria de ler aqui conosco nessa noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Gente, olha só, Apocalipse, a que altura nós estamos aqui, ó? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ido para o céu, já tinha enviado o Espírito Santo. João, um dos apóstolos, teve uma experiência com Jesus Cristo, mesmo depois de ressurreto dentre os mortos, mesmo depois de ter já subido aos céus. Jesus apareceu para ele. Quando Jesus apareceu para ele, isso ele conta no capítulo 1, eu vou pular essa parte, ele caiu no chão como morto. Jesus Cristo levantou ele e começou a falar algumas coisas para João, e começou a dizer para João escrever uma carta para 7 cidades que estavam na Ásia. Em cada cidade estava ali a igreja do Senhor estabelecida. E nesse capítulo 3, no versículo 1, João está escrevendo o que Jesus mandou dizer para a igreja da cidade de Sardes. Então, gente, olha só, Sardes não é o nome da igreja. Sardes era o nome da cidade que ficava lá na Ásia. Agora já não existe mais essa cidade. Já tivemos 2 guerras mundiais depois de foi escrito isso. Provavelmente ela foi destruída no meio dessa guerra. Já não existe mais, mas ficava lá na Ásia, uma cidade chamada Sardes. E aí está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva. Epa, peraí, por que ao anjo da igreja? Que isso? É a liderança da igreja. Então aí João está escrevendo uma carta para a liderança da igreja que estava na cidade de Sardes. Pergunto: quantas igrejas tinha nessa cidade? Hã? Como você sabe que tinha uma? Porque estava no singular. Olha só, ao anjo da igreja, está no singular. Se tivesse mais de uma igreja nessa cidade, estaria escrito no plural, das igrejas. Então, quantas igrejas tinha naquela cidade? Uma. Todos os filhos de Deus que tinham se convertido daquela cidade congregavam juntos e formavam uma única igreja que tinha naquela cidade. Qual era
era o nome da igreja? Não tinha nome. Como era identificado? Pelo nome da cidade. A igreja que estava na cidade de Sardes. O que a gente aprende com isso? Que a natureza original da igreja não tem nome próprio, é só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava na cidade de Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Sardes, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Tessalônica. E tinha uma só igreja em cada cidade. Assim Jesus e os apóstolos fundaram a igreja. Essa é a sua natureza original. Você imagina se Paulo, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi Paulo, muito prazer, meu nome é Márcio. Oi Márcio, muito prazer. Paulo, eu tenho uma pergunta. Que igreja você vai? O Paulo ia. Existe outra? Por quê? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia dividir a igreja do jeito que a gente dividiu. Jamais. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igreja é uma só por cidade, não pode ser dividida. Que bagunça que a gente fez. Aqui a gente poderia passar uma outra noite inteira nos arrependendo, chorando, clamando. Muito bem, Jesus Cristo disse para João escrever para a liderança da igreja de Sardes. E ele disse o seguinte: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que ele disse? Jesus Cristo disse para a liderança daquela igreja, daquela cidade: eu conheço as tuas obras. Você tem nome, fama de estar vivo, mas você está morto. Esteja atento e fortaleça. Na NVI, na Revista e Atualizada, aqui está escrito consolida o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas, completas, íntegras aos olhos do meu Deus. A obra que você está fazendo aí é débil, defeituosa, imparcial pela metade. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, aprendeu e ouviu. Obedeça e se arrependa. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra. Meu Deus! Eu acho que Jesus não estava muito feliz com a igreja da cidade de Sardes. Nessa supervisão que ele estava fazendo, ele não estava vendo coisa muito boa lá, não. Mas é interessante, no versículo 2, Jesus Cristo disse para a liderança da igreja o seguinte: consolida o resto que você tem aí que está para morrer. E aí eu fui cavar profundo essa fala, o que significa consolida. E eu descobri que consolidar significa colocar em um lugar seguro, longe de perigo. Você sabe o que aconteceu com essa congregação que eu visitei lá naquele outro estado? Eu fiquei 15 dias tentando lançar fundamento lá. Acabou. Todos se dispersaram. Não sobrou um sequer. Sabe por quê? Porque a chapação passou como o Espírito Santo tinha medido. Não sobrou fundamento nenhum. Os
irmãos não estavam consolidados. Um lugar seguro, com fundamento, longe de perigo. Então, meus irmãos, essa é a importância do fundamento na nossa vida, de sermos consolidados no fundamento, para que a gente fique longe de perigo. E eu separei aqui 3 aspectos fundamentais para que uma igreja local seja consolidada, colocada em lugar seguro, longe de perigo. Primeiro, o novo nascimento. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Gente, ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora colocou numa revista atualizada. Gente, o que vocês entenderam desse texto? Que ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho. Que filho é esse? Jesus. Gente, vocês estão aqui? Então, meus irmãos, esse texto está nos ensinando que existem 2 ambientes espirituais. Um chamado império das trevas e o outro chamado reino do Filho. São 2 ambientes espirituais. Quantas pessoas nós temos no mundo, gente? 8 bilhões de pessoas no mundo. Essas 8 bilhões de pessoas, ou elas estão no império das trevas, ou elas estão no reino do Filho. Não tem outro lugar, ou está lá ou está cá. Ou está do lado de dentro, ou está do lado de fora. Depende. Se o sujeito foi transportado do império das trevas para o reino do Filho, ele está aqui dentro. Se ele não foi transportado, ele está aqui fora. Ele pertence a esse ambiente espiritual chamado império das trevas. Isso não tem nada a ver com geografia, espaço físico. Por quê? Porque em uma família que mora na mesma casa, o marido pode pertencer ao império das trevas, mas a esposa já foi transportada para o reino do Filho, mesmo que eles morem debaixo do mesmo teto. Um está do lado de fora, o outro está do lado de dentro, ou vice-versa, depende. Quem foi transportado para o reino do Filho está aqui dentro, quem não foi transportado está lá fora. Amém, gente? Amém. Quantos ambientes espirituais existem? Quais são eles? Muito bem, a próxima pergunta é: como que Deus faz para pegar o sujeito daqui do império das trevas e transportar ele aqui para dentro do reino do Filho? Mateus capítulo 7, versículo 13 responde essa pergunta. O que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13? Entrai pela porta estreita. Porta estreita. Ah, tem uma porta de entrada. Tem uma porta de entrada. Por quê? Porque porta é um ponto de transição de um lugar para outro lugar. Por exemplo, para eu entrar aqui dentro desse galpão hoje, eu tive que passar por aquela porta. Se eu quiser entrar no banheiro, eu preciso passar por uma porta. Se eu quiser entrar dentro do carro, eu tenho que passar por uma porta. Se eu quiser entrar dentro do reino do Filho, eu tenho que passar por uma porta. A porta do reino de Deus. Glória a Deus. Você quer perguntar para a pessoa que está do seu lado: você já passou pela porta?
Agora a próxima pergunta que fica flutuando no ar é: como faz para passar por essa porta? Porque essa porta não é física, ela não tem maçaneta, você não consegue abrir assim com a mão. É uma porta espiritual. Como que faz para passar por uma porta espiritual? Atos capítulo 2 responde essa pergunta. Vamos ler Atos capítulo 2 a partir do versículo 1. Olha só, gente. Atos capítulo 2, versículo 1. Qual é o contexto aqui? Olha só. Jesus aqui já tinha morrido, já tinha ressuscitado, tinha acabado de subir aos céus. E nesse dia aqui, no dia de Pentecostes, que é uma data comemorativa lá dos judeus, desceu o Espírito Santo sobre os discípulos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então alguns irmãos estavam sentados numa casa, orando. O Espírito Santo desceu, eles ficaram tudo espiritados. E começaram a falar em línguas. O povo da cidade viu aquele negócio e achou estranho. O que é isso que está acontecendo aí? Aí eles começaram a falar que os discípulos que estavam orando em umas línguas que ninguém entendia, estavam embriagados. Olha o versículo 13. Atos 2, 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí o que aconteceu? Versículo 14. Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Glória a Deus. Ou seja, Pedro levantou com os 11, chamou a atenção do povo: vocês estão falando que a gente está embriagado. Calma, eu posso explicar. Veja bem. E Pedro começou a explicar para eles o que estava acontecendo. A explicação de Pedro vai do versículo 15 até o 36. Eu vou pular essa parte, fica de tarefa de casa para você ler. No versículo 37, aquele povo teve uma reação. Que reação? Essa daqui, ouvindo eles essas coisas, eles quem, gente? O povo que tinha criticado os discípulos lá, falando que eles estavam embriagados. Ouvindo eles essas coisas, que coisas? A explicação de Pedro. Compungiu-se-lhes o coração. Epa, Márcio, que palavra estranha, diferente é essa? É em línguas isso? Não, isso é português. O que é coração compungido? Aflito, contrito, quebrantado. Aquela explicação de Pedro entrou como uma espada e feriu o coração daquelas pessoas. Eles ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha a pergunta: que faremos, irmãos? Agora Pedro vai responder essa pergunta. Olha a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador, sereis salvos. Amém? Amém. Por que amém? Por que amém, gente? O que está escrito na Bíblia? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Que diferente. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo. Entendi agora. Márcio,
tudo, para tudo. Você está nos dizendo que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam não aceitavam Jesus? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. E o que eles faziam então? O que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Que tinha que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. Isso está escrito na Bíblia, na sua inclusive, sempre esteve. Você não leu, não? Então, se entrar alguém por aquela porta agora, e ele vir aqui e falar assim pra gente: eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer? O que a gente vai falar para ele? Que ele tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. É assim que faz. É assim que faz. Então, todo aquele que está aqui do lado de fora, porque recebeu isso do pai Adão, como herança, e essa pessoa que está aqui do lado de fora se arrepende, é batizado, recebeu o Espírito Santo, entrou dentro do reino de Deus. É assim que faz para entrar. E aí agora ele tem todo o caminho pela frente até chegar no alvo. Porta, caminho e alvo. Aliás, porta, caminho e alvo é o primeiro capítulo do meu livro. Eu coloquei todos os textos lá. Você não tem nenhum trabalho de abrir a Bíblia. Está lá todo o texto. Tem exemplares ali. Eu trouxe. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto do fundamento de uma igreja local que precisa ser consolidada, longe de perigo, colocada em um lugar seguro, precisa experimentar um novo nascimento. Como que faz para nascer de novo? Tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo. Em outras palavras, passar pela porta. Irmão, presta atenção. Você pode ter crescido na igreja, cantado na igreja, casado na igreja, ainda assim você precisa nascer de novo. Porque frequentar o culto todos os domingos não é nenhuma garantia que você passou pela porta. Sabe quando você vai passar pela porta? Quando você decidir. Segundo aspecto fundamental de uma igreja local que precisa ser consolidada: o senhorio de Cristo. Texto, Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Salvador, amém? Epa! Olha o que está escrito na Bíblia: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 14, versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para ser Salvador, amém? Não. Por que Jesus morreu e ressuscitou? Para ser o nosso Senhor.
escrito Salvador. Isso aqui é a Bíblia, Romanos capítulo 14, versículo 9. Está escrito na sua Bíblia, sempre esteve. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Olha só o que diz aí. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, Glória a Deus. para a glória de Deus Pai. Não diz Salvador. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha só o que diz aí. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como os vossos servos. Glória a Deus. Aleluia. Márcio, para tudo de novo. Para tudo de novo. Você está nos dizendo que Jesus não é o Salvador? Não, irmão, não estou dizendo isso. Agora a resposta é não. Não estou dizendo isso. Jesus é o Salvador, o único, o bendito, o glorioso Salvador. Mas, vírgula, qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Eu tenho que submeter a minha vida debaixo do seu senhorio, e consequentemente ele se constitui o meu Salvador, porque não existe salvação sem senhorio, porque Jesus não é o Salvador daquele que ele não é Senhor, porque Deus não é Pai de quem Jesus não é Senhor. Sempre teve esses versículos escritos na Bíblia. Sempre teve. Estou lendo a Bíblia. Márcio, então, ao invés da gente levantar a mão e repetir a fórmula, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador, agora a gente vai levantar a fórmula e repetir, levantar a mão e repetir, eu aceito Jesus como Senhor? Não. Por quê? Porque na Bíblia ali, quando fala a palavra confessar, essa palavra confessar vem do grego exomologeu. Gente, olha só, o Velho Testamento, a Bíblia é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento, amém? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Esses textos que nós lemos agora é no Novo Testamento, foi escrito em grego. E aquela palavra ali, confessar Jesus como Senhor, essa palavra confessar, ela vem da palavra grega exomologeu. E o que significa exomologeu? Significa comprometer-se com. Então a Bíblia está nos dizendo o seguinte: se comprometa todos os dias da sua vida com Jesus como Senhor da sua vida, e você se submeta ao seu senhorio, e creia que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é simplesmente repetir com a boca. Pode repetir com a boca, desde que você se comprometa no coração. Glória a Deus. Porque confessar significa se comprometer com. Você entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são seres humanos que se comprometeram com Jesus como Senhor da vida deles. E eles são fiéis a isso, custe o que custar. Não só no domingo, mas na segunda também. Porque nós não podemos ser a igreja do domingo e não ser a igreja da segunda. Senão eu vou ter uma vida dupla. Essa vida dupla, sabe por que acontece?
porque falta a senhoria de Cristo. Não teve nem salvação. Aí no domingo eu canto louvor, na segunda eu falo palavrão. No domingo eu oro, na segunda eu minto. Aí eu dou uma esfregadinha com o pecado e depois eu dou uma esfregadinha com Deus. Sabe por que essa vida dupla? A pessoa não se comprometeu com Jesus como Senhor. E no culto é uma missa. Gente, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Amém, meus irmãos. Amém. Ponto número 3 e último, para a gente fechar a tampa do cachorro. Aguenta firme aí, irmão. Mastigue, olhe, que faz bem, tá? Desce assim um pouco amargo, mas mastigue e olhe, que faz bem. É palavra de Deus. Ponto número 3. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Epa! O que é isso? Vamos ler mais um. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade. E Ninfa é o nome de uma pessoa. E a igreja que ela hospeda em sua casa. Epa! Que é isso? Filemão capítulo 1, versículo 2. Mais um texto. E a irmã Áfia, é o nome de uma pessoa, se você estiver procurando ter filhos e não sabe o nome que você vai pôr, fica aqui uma sugestão. Áfia. E a Arquipo, se for menino, tá? Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Olha o que a palavra de Deus está se comunicando conosco. O que ela está falando? Que a base da igreja está nas casas. Por isso que nós fazemos as reuniões nas casas. Por quê? Porque na casa é o lugar mais propício para que a gente seja pastoreado. Vidas tocando em outras vidas. Cordas humanas. Lembra do texto de Oséias? A palavra fala que Deus nos atrai por cordas humanas. É ali que a gente experimenta isso. Na casa. Por quê? Porque, gente, olha só. Existe uma grande diferença, eu estou terminando, entre pregar e pastorear. Hoje aqui eu estou pregando, não estou pastoreando vocês. Por quê? Porque é impossível pastorear o púlpito. Por quê? Porque o púlpito não é a ação principal na formação do caráter dos discípulos. O discipulado é, e o discipulado acontece na igreja, nas casas. Amém. Se eu pretendesse pastorear vocês do púlpito, eu seria como alguém que tem um esguicho na mão, e aqui tem 200 garrafas PET com a tampa aberta e todas vazias na minha frente, e eu aqui com um esguicho. Eu vou conseguir alguma coisa com isso? Não. Você acha que eu vou conseguir encher todas as garrafas daqui com esguicho? Agora a igreja que está na casa, com 5 irmãos, 7 irmãos, 10 irmãos, enfim, eu pego o esguicho, coloco na boca da garrafa, aí depois
pega o outro, tum, e enche até a boca. Isso é ser pastoreado. Você lembra de Moisés? Quantos lembram de Moisés? Deixa eu ver. 2 só. Gente, Moisés. Todo mundo agora. Que coisa, né? Estou brincando, estou mexendo com vocês. O Moisés, ele estava tentando pastorear uma congregação de 1 milhão de pessoas. Graças a Deus que ele tinha um sogro muito sábio. E o sogro dele, Jetro, chegou para Moisés, olhou assim. Moisés, não é bom o que você está fazendo, não. Você vai perecer e você não vai conseguir atender todo mundo. Me escuta que eu vou te dar um conselho. Levanta chefes de grupos pequenos. Isso é um princípio bíblico. E a igreja do Novo Testamento seguiu, a igreja da casa. E esses líderes de pequenos grupos vão atender esses irmãos que estão ali. Aquilo que eles não conseguirem resolver, eles vão trazer para você, Moisés. Que for problemático demais para eles. Isso é igreja nas casas, isso é pastoreio. Eu tenho uma função no presbitério lá em Augusto, mas no domingo eu prego para os irmãos, mas nós pastoreamos um grupo pequeno que está na nossa casa, que se reúne de sexta-feira. Não tem como pastorear todo mundo. Então, quando o dia que você for nos visitar lá em Augusto, todos os irmãos que estão lá no domingo estão vinculados com os seus líderes da igreja na casa. Eles têm uma referência, eles têm alguém que eles podem contar, chorar junto, orar, buscar sabedoria, buscar respostas. O que é ensinar na igreja na casa? Meus irmãos, isso é uma pergunta que nós precisamos responder e trazer uma definição muito clara. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que é a Bíblia inteira e não é. Meus irmãos, olha só, você imagina se eu tivesse a responsabilidade como presbítero lá em Augusto de ensinar a Bíblia inteira? Já viu o tamanho da Bíblia, irmão? Quantos milhares de anos eu preciso viver aqui na Terra para eu aprender, praticar e ensinar a Bíblia inteira para os irmãos? Será que uns 10 mil anos eu consigo? Talvez seja exagero, vamos diminuir para 5 mil? Eu não vou viver nem 1000, irmão. Não tenho nem tempo hábil, nem se eu quisesse. Mas, Márcio, não está escrito em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus? Sim. O que mais que está escrito lá? E útil. Então a gente precisa fazer uma diferença entre aquilo que é útil e aquilo que é indispensável. Por exemplo, é útil eu contar quantos reis teve Israel? É útil, mas não é indispensável. É útil eu estudar com detalhes o voto do Nazireu? É útil, mas não é indispensável. É útil eu contar todos os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil, mas não é indispensável. Você imagina, irmão, se eu ficasse aqui 1 hora ocupando o seu tempo, no domingo à noite, contando todos os reis de Israel? Que diferença é fazer isso na sua vida, irmão? Então a gente precisa diferenciar aquilo que é útil daquilo que é indispensável. Em 2015 eu fui ministrar no Peru, e um irmão que compartilhou a carga da palavra comigo no Peru era o Cláudio Lancioni, presbítero em Rosário, na Argentina. Ele falou uma coisa para mim assim que marcou a minha vida para sempre. Ele falou assim: Márcio,
Tem coisas que são boas, tem coisas que são interessantes, tem coisas que são importantes e tem coisas que são indispensáveis. Eu falei, já entendi, meu senhor. Já entendi. E a gente perdendo tempo para entrar numa discussão teológica se a terra é plana, se Adão tinha umbigo. Gente, não tem coisa mais indispensável para a gente mergulhar nas Escrituras? Se eu ficasse com uma discussão teológica aqui se a terra é plana, que diferença ia fazer na sua comunhão com Deus, na santidade da sua vida? No homem ser mais amável com a sua esposa se sujeitar ao marido, os pais ensinarem e instruírem seus filhos e os filhos obedecerem aos seus pais? Nada, irmão. E a gente fica entrando em cada coisa. Não precisa, fica com aquilo que é indispensável. Então, nós precisamos responder: o que eu tenho que ensinar para a igreja? Se eu não tenho aquilo que é fundamental e indispensável, bem definido na minha mente, sabe o que acontece? O improviso é o mais frequente. Eu pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com o versículo do Novo Testamento para promover uma boa pregação. E com isso, sabe o que eu faço? Um entretenimento dos santos por anos e anos, sem ensinar indispensavelmente o que vocês precisam aprender. Então eu preciso ter bem definido o que é o fundamental, o indispensável. Propósito eterno de Deus, a queda do homem em pecado. Quem é Jesus? O novo nascimento, porta, caminho e alvo, arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo, a ceia, princípio de autoridade e submissão, função do marido, função da esposa, criação de filhos, administração das finanças, cura da alma, 12 ministérios. Tudo isso são coisas indispensáveis. É aqui que a gente tem que ficar. Lá em Agudos, convidou, a gente definiu um kit com aquele material que os irmãos de Porto Alegre fizeram: fundamentação, edificação, cura da alma e 12 ministérios. Aqui está tudo. Os discipuladores todos treinadinhos, e os irmãos aprendendo aquilo que indispensavelmente eles precisam aprender. Amém, meus irmãos?